Ser o bibliotecário tem lá suas vantagens. Conseguir entender e olhar a história com mais nitidez, ver as teias que entrelaçam o presente e o passado, e se lembrar delas como uma lição única. Por mais que a solidão e o vazio sempre existirão para tornar-me fraco contra a loucura. Quero que entenda, visitante, que poucos têm o privilégio de estar aqui. A maioria dos que são escolhidos querem se livrar da vida miserável para se tornarem algo mais. Já faz um tempo que uma oportunidade apareceu para 6 visitantes. O trato era simples. Poder ganhar uma vida nova em um mundo que eles poderiam trazer a diferença, se tornar lendas. Mal sabiam eles que eles estavam para se meter em um caminho sem volta. Porém, em suas jornadas, depois de enfrentar perigos, a escuridão interna e a tentação pelo poder e imortalidade, eles encontraram seus caminhos e, como esperado, derrotaram a ameaça à existência. Mas creio que muitos que olham para os céus se recordam sobre o que quase aconteceu. Após o elevar de 2 arautos em Galatares, após os anciãos voltarem seus olhos para o único ponto no universo, quando as criaturas gigantescas desceram dos céus e os 7 exércitos de volta se reuniram para detê-las, a existência ficou por um fio de acabar, e eles se lembrarão dos heróis que estavam naquele dia quando fitarem as fissuras seladas nos céus. A partir destes atos, para onde o nosso mundo caminha com um novo foco que se aproxima? E como tudo isso está após a superação da grande catástrofe? Durante os 3 meses aniquilando criaturas profanas e lacaios abissais das bestas, Volta se dedicou na reconstrução, enquanto retomava seus números com os reforços dos Elfos de Glória e os Lucientes, que se tornavam motivados a lutar. A família White, responsável por grandes feitos nos sussurros dos fatos, havia se recuperado da grande incisão e agora mantinha seus agentes vigiando o Império e seus movimentos. Muitos dentre a Ordem não sabem se estão fazendo a coisa certa em intervir, ou se ainda possa existir agentes internos à espera de uma oportunidade de acabar com a organização. Humanos, bestas de guerra, fadas, ninfas, lucientes e elfos, uma vez separados por culturas e eventos, haviam enfim se unido na luta contra os titãs, e agora demonstravam que podiam se juntar contra o grande império. E boatos de uma federação sendo impulsionada entre os líderes das nações se tornou o símbolo de uma esperança na guerra que iria continuar. Os Elfos de Glória haviam enfim superado sua própria dúvida religiosa e histórica. Poderiam eles finalmente se juntar em uma guerra e enfrentar seus parentes da terra natal? A resposta a essa questão foi dada quando a própria Xamã, líder de Glória, forneceu tropas para Larena se defender das tropas imperiais, enquanto o conselho entre as nações estava sendo anfitriada por uma pessoa desconhecida, alguém que até talvez estivesse lutando contra o Império, antes mesmo da vinda dele para a volta. Com os vampiros aniquilados, os Saini Lucientes e Lucientes começaram sua marcha para fora do deserto da Lua, liderados por alguém chamado de Mike, que os guiava em êxodo da antiga vida de caça entre Saines e Lucientes. Dizem que eles estão localizados na fronteira com Freigarden, e que Mike já organizou uma audiência com o rei Narfon III para um possível acordo de guerra, um auxílio contra o Império. Por mais que o mundo esteja em movimento, nosso foco se orienta em saber o que aconteceu com nossos heróis. Após terem se apresentado em Freigarden para homenagem, eles foram constituídos como os Novos Leões de Freigarden. Os defensores de Valta agora tinham deixado sua marca no mundo, mas suas vidas estavam apenas começando.
Albert Trevelyan, o Corvo, o Leão Prateado, o Mensageiro dos Arautos e o líder da nobre casa Trevelyan, colocou suas raízes e dedicação no reino a vapor de Freigarden, auxiliando e negociando diagramas e modelos de armas, colocando sua mão contra a do Império. Na fundação da Federação, Albert foi chamado para se tornar um dos mestres da Forja, pela indicação de um medo interno, Alissus Penumbra. Aceitando a proposta, ele estava disposto a encontrar com aqueles que um dia chamou de irmãos e irmãs no campo de batalha, trazendo um abraço de morte e uma mensagem de Negan. Bruce Wayne, o Camaleão, o Leão de Mil Peles, o Arauto dos Segredos e membro da família White, agora fazia seu trabalho mercenário para a organização que o aceitara. Porém, o Luciente, depois de longos 3 meses lutando contra os remanescentes das bestas, desapareceu do radar dos curiosos. Os mais chegados dizem que ele partiu para o sul em auxílio à sua própria espécie, ao seu grande êxodo. Por mais que relatos de um ser de pele albina e sem rosto, em caça a vampiros e devoradores, se espalhou pela floresta da seiva, pelos lábios das ninfas. Beowulf, o Carniçal, o Leão Lobo, o nascido da Lua de Sangue, o Barão da Lua, se encontrava nas linhas de frente das tropas das bestas de guerra. Dizem que a figura humana que se transformava em lobisomem se tornou motivo de histórias de terror para os membros do Império. Ele vagava em um rumo para ajudar a Federação na guerra e reconquistar sua terra natal, do outro lado do Mar Tridente, junto à recém-conhecida Coronite. Na Federação, os dois agem como um esquadrão de infiltração especial e são a arma secreta contra o Império, quando a luta chegar no continente de Nerevin. Beowulf agora espera ansiosamente para o dia em que vingará o nome de seu clã. Kurogami, o Sombrio, Leão Negro, o último caça para os que sabem seu passado, e o Barão da Noite. Para ele foi dada 2 escolhas: se unir com seus antepassados ou ficar ao lado do Arauto do Conhecimento, com o objetivo de estudar seus poderes e lutar contra o Império. Atualmente, Kuro se encontra em meio a um enigma, junto com a equipe do Arauto. Eles tentam descobrir a origem e o caos que as trevas e a luz se entrelaçam, por qual motivo disso acontecer e o que mais se esconde no desconhecido do universo. Agora, com a mortalidade em seus ombros, talvez Kuro resolva aproveitar a vida, mas com a guerra retornando, ele terá que fazer isso rápido. Victor Draus, o falecido anão que acompanhava os heróis depois de muito tempo desaparecido, foi encontrado morto e cercado de cadáveres das criaturas da origem. A causa da morte não foi os ferimentos, ou qualquer tipo de atrocidade sofrida durante a batalha, por mais que ele tenha enfrentado um número considerável de criaturas. Os soldados que relatam sobre o anão que o salvou de uma emboscada durante a batalha contra os titãs que caíram dos céus, dizem que o pequeno guerreiro se jogou com fúria contra seus inimigos, enquanto seu corpo era envolvido em prata e estanho. Dizem que após eles recuarem, ele lutou por mais 3 horas seguidas. Quando terminou de matar o último monstro desfigurado, completando 98 abates, ele caiu no chão exausto, e ali ficou com seu corpo petrificado em meio à composição de metais. A causa da morte foi uma overdose de cilindros de metal, que usava para drenar seus atributos. Ele foi enterrado pelas fadas e ninfas que marcaram o lugar de sua sepultura como o herói de ouro, o que ele era literalmente. Já Toghren, o humano berserker, não foi achado seu corpo, nem vestígios de que havia sido sequestrado. Elfos da região de Gloria dizem que viram um homem vagando na Cordilheira Amada, o último lugar que as pessoas viram Toghren ir pela última vez, seguindo para as montanhas. Dizem que a silhueta dessa figura era deformada e que era possível ouvir grunhidos graves animalescos vindo dele. De qualquer forma, os exploradores que passavam perto do vulcão litorâneo dizem que escutam ainda rugidos de um homem e de besta, como um coral eterno dentro das cavernas. Desde então, todos evitam de fazer rotas por lá.
O que aconteceu com Toghren é um mistério, desde então. Por mais que o Arauto tenha visitado a antiga prisão onde Toghren estava aprisionado, ele achou líquidos de experimentos biológicos e selos de magia de sangue. Seja lá o que aconteceu, todos esperam nunca ver essa figura de novo. Nem todos os visitantes tiveram sorte, mas a maioria se tornaram grandes figuras históricas. Acredito que um dia nós iremos vê-los novamente, mas esse multiverso estará fechado até o dia que isso acontecer. Outro livro agora começa a ser escrito, e uma nova aventura se inicia em outra dimensão. Então eu te pergunto, visitante, escrita ou espada? Você irá escrever o destino ou irá lutar sobre os veios de suas palavras?